O Homem da Janela. O mistério do pesadelo recorrente. Era uma noite comum, ou pelo menos deveria ser. Eu estava deitado na minha cama com as luzes apagadas, tentando relaxar após mais um dia de escola. Mas então, o pesadelo começou. Não, era um pesadelo qualquer. Mas um pesadelo que, de alguma forma, parecia mais real do que os outros. Era uma sensação estranha. Uma mistura de medo e algo inexplicável. Como se eu estivesse preso entre o mundo dos sonhos e o da realidade. Algo que eu não conseguia explicar. Eu estava deitado, mas não estava olhando para o teto. Eu não via nada com meus próprios olhos, mas sim através de uma perspectiva estranha, como se estivesse flutuando acima de mim, observando o meu próprio corpo deitado ali, imóvel. Como uma câmera de segurança, minha visão era distante e fria. Eu sabia que estava sonhando, mas a sensação de estar preso fora do meu corpo me dava um medo indescritível. Tentava me mover, nadar até o meu próprio corpo, mas não conseguia. Só podia olhar e sentir o medo se intensificando. Minhas mãos não se mexiam, meus pés estavam paralisados e eu estava preso em um pesadelo que parecia sem fim. Foi então que algo estranho chamou minha atenção. Olhei para o relógio ao lado da minha cama e, para meu espanto, vi que os números estavam se movendo para trás, como se o tempo estivesse voltando. Um frio percorreu minha espinha, mas não era só isso. Meus olhos começaram a percorrer o quarto, e eu percebi mais detalhes que não lembrava de antes. Na parede havia desenhos feitos com giz de cera, como se fossem de uma criança, mas eu nunca os havia feito. Eu não era o tipo de pessoa que gostava de desenhar. Os desenhos mostravam uma fila de pessoas de mãos dadas, todas sorrindo. Mas havia um pequeno ser na frente delas, uma figura menor que eu supunha ser eu, mas não tinha certeza. O que me causava um calafrio era o fato de eu nunca ter visto aqueles desenhos antes. O medo começou a apertar ainda mais. Eu queria acordar, mas algo me impedia. Cada segundo que se passava dentro daquele pesadelo parecia uma eternidade. Então, algo ainda mais bizarro aconteceu. Em um canto do meu quarto, um velho trem de brinquedo que eu tinha perdido anos antes apareceu misteriosamente no chão. Ele estava ali como se nunca tivesse saído do lugar. Meus olhos se fixaram nele e eu sabia que não estava louco. Eu tinha certeza de que esse brinquedo havia desaparecido da minha vida há muito tempo. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, uma sensação estranha me tomou. Algo me dizia que eu não estava sozinho. Eu sentia uma presença que eu não conseguia ver, mas sabia que estava ali. Com um esforço imenso, virei os olhos para a janela. O coração bateu forte quando vi a figura de um homem, a poucos centímetros do vidro. Ele tinha cabelos curtos e grisalhos e havia um corte visível em sua testa, que parecia fresquinho, como se tivesse acabado de acontecer. Ele me olhava fixamente, sem emoção no rosto, como se estivesse me observando, esperando algo. O medo me consumiu. Eu tentei me mover, correr, mas não conseguia. Não consegui me mexer um centímetro. O homem começou a arranhar a janela, suas unhas fazendo um som agudo e arrepiante, enquanto ele tentava inutilmente abrir o vidro de dentro para fora. O som era surdo, mas penetrante, como se estivesse ecoando na minha mente. Eu queria correr, queria gritar, mas o medo me paralisava. O pesadelo se repetia, e a sensação de que aquilo não era só um sonho se intensificava. Cada vez que eu acordava, a janela estava fechada e não havia ninguém ali. Mas a sensação de que ele estava realmente ali, isso me atormentava. Quando finalmente consegui acordar, o medo ainda me perseguia. Eu corri até a janela, desesperado, para verificar se havia algo de estranho. Mas claro, não havia nada. Nenhum sinal de um homem, nenhuma marca na janela. Apenas o silêncio da noite. E o medo. Com o tempo, a frequência dos pesadelos aumentou. A cada vez que eu os tinha, eles ficavam mais reais, mais vívidos. Eu começava a notar mais coisas, como o som da respiração dele, como se ele estivesse mais perto. Eu contei para meus pais, mas eles disseram que era apenas uma fase. Sonhos recorrentes não são tão raros, querido. Minha mãe me disse, tentando me acalmar. Você está apenas crescendo. Tudo vai melhorar. Meu pai me garantiu que estavam sempre a um passo de mim,
se eu precisasse deles. Mas depois de um pesadelo particularmente vívido, decidi investigar mais profundamente. Eu comecei a verificar ao redor da casa, procurando qualquer sinal de que alguém estivesse de fato ali, observando-me. Mas não havia nada, nenhuma pista, nenhuma evidência, apenas o vazio. E então, após o quarto pesadelo, tudo parou. Durante 6 meses, não tive mais pesadelos. Comecei a acreditar que tudo havia sido uma fase, que minha mente estava apenas criando histórias. Eu até me acalmei, vivendo uma vida normal como qualquer outro garoto. Mas então tudo mudou. Naquela noite, o pesadelo voltou. Quando eu olhei para a janela, percebi que algo estava diferente. Ela estava aberta. Uma sensação gelada invadiu meu corpo e meu coração disparou. Eu tentei me mover, mas não consegui. Estava paralisado, de novo como da última vez. O frio da noite parecia estar entrando, como se o homem estivesse prestes a entrar na minha vida de forma mais direta. Eu não conseguia fazer nada. Estava completamente paralisado. E então, a pior parte aconteceu. Eu vi a figura do homem se aproximando novamente, os olhos fixos em mim. Ele não estava mais arranhando a janela. Ele estava esperando. Esperando por algo. Eu sabia que ele estava esperando por mim. Quando finalmente consegui me mover, me arrastei até a janela e confirmei. Estava fechada e trancada. Nada estava ali. Mas o medo ainda me consumia. Algo estava errado. E eu não sabia o que era. Eu contei para meus pais novamente, tentando encontrar uma explicação para a repetição dos pesadelos. Mas o que eles me disseram foi ainda mais aterrador. Meu pai me contou uma história sobre um homem chamado Brian, que era amigo deles antes de eu nascer. Ele costumava me visitar quando eu era muito pequeno. Brian tinha um corte na testa, algo que nunca me disseram até aquele momento. Ele desapareceu depois de um desentendimento com meu pai, e eu nunca o vi novamente. Mas, de alguma forma, meu subconsciente o trouxera de volta. A história se fechou como uma prisão ao meu redor. Eu não sabia o que pensar, o que acreditar, mas o pior estava por vir. A cada pesadelo que passava, eu sentia como se estivesse sendo observado, como se algo ou alguém estivesse me observando de algum lugar. Naquela noite, algo aconteceu. Quando acordei, a janela estava aberta. O medo que me consumia era insuportável, mas ao correr para verificar, encontrei algo mais assustador ainda. Não era só a janela aberta. Eu vi algo se mover na escuridão da casa. Algo que eu não podia ver claramente, mas sabia que estava lá, esperando por mim. O que eu temia, finalmente, estava acontecendo. O homem da janela não era mais um simples pesadelo. Ele estava real, e eu não sabia o que ele queria de mim. O que aconteceu a seguir permanece um mistério. A linha entre os sonhos e a realidade nunca foi tão tênue, e até hoje, o protagonista busca entender o que realmente aconteceu naquela noite. O retorno do medo. Aquela noite não foi como as outras. O pesadelo que parecia ter ficado para trás voltou com uma intensidade que eu não conseguia compreender. Durante semanas, eu tinha acreditado que estava livre, mas, como em um conto de terror, o passado retorna de forma inesperada, e não há como escapar. A janela estava aberta. O frio penetrava o quarto, fazendo meus ossos tremerem, e eu sentia que não estava mais sozinho. O ar estava denso, carregado com uma sensação de opressão, como se algo estivesse esperando para se manifestar. O som da noite foi substituído por um silêncio perturbador. Eu olhava para a janela e era como se algo invisível estivesse me observando, aguardando o momento certo. Naquela noite, a paralisia do sono foi mais intensa do que nunca. Minha mente gritava para acordar, para mover meu corpo, mas eu não conseguia. A sensação de impotência foi esmagadora. O medo se instalou profundamente. Não era só o medo de que o homem da janela estivesse de volta, mas a sensação de que algo ainda mais terrível estava se aproximando, algo que eu não poderia controlar. Finalmente, depois de o que pareceu uma eternidade, consegui me mover, mas o que encontrei ao olhar para a janela
Foi algo que me gelou até os ossos. Não havia ninguém lá. Nada. Mas a sensação de presença era inegável. Era como se ele estivesse ali, de alguma forma, observando. Eu corri até a porta, trancando-a com força. O que eu estava sentindo não era normal. O medo não era apenas psicológico. Era físico, palpável. Eu podia sentir o peso da escuridão pressionando contra as paredes do meu quarto. A revelação do passado. Nos dias seguintes, o pesadelo continuou a se manifestar, sempre de forma mais vívida. Eu já não conseguia mais distinguir quando estava sonhando e quando estava acordado. O que começou como uma simples inquietação tornou-se uma obsessão. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Foi quando decidi falar com meus pais novamente. Eu já estava mais velho agora, mas ainda não conseguia compreender completamente o que estava acontecendo. Eles não me davam respostas claras, mas algo mudou no comportamento deles. Quando comecei a detalhar os pesadelos, especialmente o homem, da janela vi uma mudança sutil na expressão dos meus pais. Meu pai, que normalmente era calmo e controlado, parecia inquieto. Minha mãe, normalmente reconfortante, olhou para o meu pai com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Uma mistura de preocupação e medo. "Você tem certeza sobre o corte na testa?" perguntou meu pai, interrompendo-me abruptamente. Eu fiquei surpreso com a pergunta. "O corte?" perguntei. Ele parecia hesitar antes de responder, como se estivesse tentando escolher as palavras certas. "Sim", disse ele, com a voz mais grave, do que eu jamais a havia ouvido. "O corte, no homem do seu sonho. Você tem certeza de que ele tinha um corte na testa?" Eu olhei para os meus pais, sentindo a tensão no ar. "Sim", respondi. "Eu tenho certeza." Meu pai desviou o olhar para minha mãe, e eu vi algo passar entre eles. Algo que eu não compreendia completamente. Eu sabia que eles estavam tentando esconder algo de mim. Algo que estava muito além dos pesadelos e do medo que eu sentia. Mas o que era? "Por que você está perguntando isso?" perguntei, agora com uma sensação crescente de desconforto. Meu pai permaneceu em silêncio por um momento antes de falar. Mas suas palavras vieram carregadas de um peso que eu não esperava. "Quando você era muito pequeno, havia um homem que costumava visitar nossa casa." Ele disse finalmente. "Ele se chamava Brian. Ele era amigo de longa data meu, de quando eu ainda estava na faculdade. Mas depois de um tempo, ele se afastou de nós." Eu não sabia o que dizer. "Mas o que isso tem a ver com o meu pesadelo?" perguntei, tentando entender a conexão. "Quando você era um bebê", minha mãe disse com a voz suave, mas tremendo. "Esse homem passava muito tempo aqui. Ele se chamava Brian, mas não era da família. Eu ficava com você quando seu pai estava trabalhando e ele vinha visitar. Mas algo aconteceu. Algo que fez seu pai cortar relações com ele. Algo grave." Eu olhei para os dois, tentando compreender o que estava acontecendo. Mas o que eles estavam me dizendo não fazia sentido. Eles estavam falando de um homem que eu nunca conheci. Um homem que eu não lembrava. O nome Brian não significava nada para mim, mas a sensação de desconforto no ar me dizia que havia algo mais, algo que eles estavam deixando de lado. Meu pai, com um olhar sombrio, continuou. "Eu não posso entrar em detalhes. Só sei que ele tinha uma cicatriz, um corte em sua testa. Não sabemos o que aconteceu com ele depois, mas eu garanti que ele não se aproximasse mais de nossa família. E eu não quero que você se envolva com isso." Eu não sabia o que pensar. O nome Brian estava agora gravado em minha mente, mas não fazia sentido. Eu não me lembrava de nada. Mas então, minha mãe me disse algo que me fez tremer de medo. "Eu sei que isso pode ser difícil de entender, mas você já era muito pequeno quando ele desapareceu. Mas seu pai estava muito preocupado com você. Ele proibiu Brian de te ver. Nós não queríamos que você soubesse disso, mas talvez sua mente tenha começado a lembrar de algo que não entendia." O pavor tomou conta de mim. Como isso estava relacionado aos meus pesadelos, eu não entendia como uma pessoa do meu passado, alguém que eu nem lembrava, poderia estar tão presente em meus sonhos. A conexão com o passado. À medida que os dias passavam, o mistério em torno
de Brian só aumentava. A cada noite os pesadelos ficavam mais vívidos. Eu já não conseguia mais diferenciar o sonho da realidade. O homem da janela estava sempre lá. E agora eu sabia que ele era uma figura do meu passado. Alguém que de alguma forma estava conectado à minha infância e a algo que eu não conseguia recordar. Naquela noite, o pesadelo voltou. Mas algo estava diferente. O homem na janela não estava apenas observando. Ele estava sorrindo. E essa expressão sinistra me fazia sentir uma sensação de terror que eu nunca havia experimentado antes. O frio se intensificou e o medo me paralisou. Eu acordei sentindo a presença dele ainda perto de mim, mas ao olhar para a janela, não havia nada lá. A única coisa que restava era o medo. Um medo que parecia não ter fim. Foi quando a verdade começou a se revelar. O corte na testa, a figura do homem, as memórias fragmentadas. Tudo começou a fazer sentido. Eu não estava apenas sonhando. Eu estava revivendo um trauma do passado. Um trauma que minha mente havia bloqueado. Brian, o homem da janela, era real. E ele havia feito algo que meu pai nunca me contou. Mas o que ele queria de mim? O retorno de Brian. Os dias seguintes àquela conversa com meus pais foram um turbilhão de emoções conflitantes. Eu estava tentando entender tudo o que eles haviam me dito, mas a verdade é que nada fazia sentido. Como meu subconsciente poderia ter trazido de volta uma figura que eu nem lembrava, o que realmente acontecera entre meu pai e Brian. E o mais importante de tudo, como eu estava tão certo de que o homem na janela era esse Brian. Com cada dia que passava, a sensação de que algo estava errado se intensificava. Eu me sentia como se estivesse à beira de uma revelação. Como se estivesse prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Mas ao mesmo tempo, o medo de que essa revelação fosse mais aterrorizante do que eu poderia suportar me impedia de investigar mais a fundo. Naquela noite, quando fui dormir, sabia que o pesadelo voltaria. A cada noite que passava, a presença daquele homem ficava mais forte, mais palpável. Eu não conseguia mais me enganar, dizendo que tudo não passava de um simples pesadelo. Eu sabia que ele estava lá, e sabia que o que quer que fosse, estava em algum lugar entre os sonhos e a realidade. Dessa vez, a sensação de desconforto começou antes mesmo de eu adormecer. Eu não queria dormir, mas o cansaço me venceu. Eu sabia que os pesadelos voltariam, mas o que mais me assustava era a ideia de que talvez eu não conseguisse mais acordar de novo. Que talvez fosse tarde demais. O sonho começou da mesma forma, de sempre. Eu me via deitado na cama olhando para mim mesmo de cima. O relógio estava lá, ainda girando para trás. Os desenhos nas paredes estavam como antes. A figura de um homem se aproximando da janela, a mesma expressão, o mesmo corte na testa. Mas dessa vez, algo estava diferente. O homem não estava apenas me observando. Ele estava sorrindo. O sorriso era torto, distorcido, como se fosse uma máscara de algo muito mais sinistro. Então, como se o sonho tivesse tomado vida, a porta do meu quarto se abriu. Não era uma entrada qualquer, mas uma entrada silenciosa, quase imperceptível. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer. O homem da janela não estava mais parado. Ele começou a andar em direção a mim, mas não estava indo para a janela. Ele estava indo em minha direção, mais perto, mais perto. Eu tentei gritar, tentar me mover, mas não conseguia. Foi nesse momento que a paralisia do sono voltou com força total. Eu estava preso, imobilizado, e o homem estava ali, cada vez mais perto, seus olhos fixos nos meus, seu sorriso se alargando. Eu não podia mais suportar. O medo que sentia era indescritível. Mas então algo surpreendente aconteceu. O homem parou. Ele olhou para o meu corpo inerte e, com uma calma que me aterrorizava, disse: "Você já sabia, não sabia?" Naquele instante, algo estalou em minha mente. Eu estava em choque. Não conseguia processar o que ele estava dizendo, mas a sensação de que isso já havia acontecido antes, de que tudo isso era parte de uma história maior, se tornou insuportável. O medo deu lugar à confusão. Eu não sabia mais se estava acordado ou sonhando. O homem, ou a entidade que ele representava,
Continuava a me observar com aquela expressão de sabedoria sombria. Você conhece a verdade. Tudo o que você teme vem de algo que está enterrado em seu passado, algo que você não quer ver. Mas eu estarei aqui para sempre. Naquele momento, a luz do quarto começou a piscar, e os objetos em minha visão começaram a se distorcer. O homem se desfez como uma névoa, e eu acordei, ou pelo menos pensei que tivesse acordado. Eu estava suando frio, respirando pesadamente, mas algo me dizia que aquela não era a última vez que veria o homem da janela. O confronto final. Quando acordei, a sensação de pavor não desapareceu. Eu me levantei rapidamente e corri até a janela, esperando ver o homem ali, esperando ver aquela expressão distorcida me encarando. Mas mais uma vez, não havia nada. O medo parecia infundado, mas de alguma forma ele ainda estava ali, na minha mente. Eu sabia que havia algo que não estava certo, algo que ainda não havia sido revelado. Eu sabia o que tinha que fazer. Eu precisava confrontar a verdade, não apenas sobre os pesadelos, mas sobre Brian. Algo em mim me dizia que minha mente estava tentando me contar algo, algo que estava perdido no meu passado, algo que eu devia ter esquecido. Na manhã seguinte, conversei novamente com meus pais. Eu estava determinado a descobrir tudo. Eu insisti que me contassem mais sobre Brian. Eu precisava saber mais. Precisava entender o que tinha acontecido. Meu pai, que antes evitava o assunto, finalmente cedeu e começou a falar mais abertamente. Brian era um amigo meu de longa data, como eu te disse. Meu pai começou com a voz um pouco tremida. Mas ele mudou. Algo aconteceu com ele. Ele começou a agir de maneira estranha. E quando você era muito pequeno, coisas começaram a acontecer. Não sei como explicar, mas sua mãe e eu estávamos preocupados com o tempo que ele passava com você. O que você não sabe é que ele tinha uma obsessão por você. Eu fiquei paralisado. Uma obsessão? Meu pai continuou. Ele ficou obcecado com você. E não estou falando apenas de um amigo se importando demais. Ele queria que você fosse dependente dele, que você o visse como alguém mais importante do que nós. Quando eu percebi isso, algo em mim me disse que não podia deixar você perto dele. Eu não queria que você fosse envolvido em algo que estava além da nossa compreensão. Por isso, nós cortamos todos os laços com ele. Eu estava em choque, tentando absorver o que meu pai estava dizendo. Eu não lembrava de nada disso, mas algo dentro de mim me dizia que ele estava falando a verdade. Eu olhei para minha mãe, esperando uma confirmação, mas ela estava quieta, com os olhos marejados. E o corte na testa? Perguntei, minha voz tremendo. Brian teve um acidente de carro antes de desaparecer. Ele ficou com essa cicatriz. Talvez, só talvez, você tenha se lembrado disso. A mente de uma criança é estranha, e às vezes ela guarda coisas que não deveria. O peso daquelas palavras me atingiu como uma onda. Eu finalmente entendia. O homem da janela não era apenas uma figura dos meus pesadelos. Ele era uma manifestação do meu medo, do meu passado reprimido. Brian tinha se tornado algo sombrio na minha mente, uma presença que não eu conseguia afastar. A verdade era que ele estava sempre ali, mas minha mente havia criado o homem da janela para me proteger de uma verdade que eu não queria encarar. O encerramento do mistério. Com o tempo, os pesadelos começaram a diminuir. Não sei se foi por finalmente entender o que aconteceu, ou se foi por estar mais consciente do meu passado, mas o homem da janela desapareceu. Eu comecei a perceber que meu medo não vinha de uma entidade sobrenatural, mas sim de algo que estava enterrado em mim, algo que eu não queria lembrar. Brian, ou a versão dele que minha mente criara, já não era mais uma ameaça. Eu tinha encarado o passado e compreendido sua verdadeira natureza. Mas a verdade era que, embora os pesadelos tenham cessado, a sensação de que algo estava sempre à espreita nunca desapareceu completamente. Mesmo agora, às vezes, quando estou sozinho, no escuro eu sinto uma presença. Não é o homem da janela, mas uma lembrança dos meus próprios medos. O mistério que comecei a resolver se tornou um aprendizado profundo. A mente humana é capaz de criar monstros para nos proteger de traumas antigos. Se você gostou do relato, deixe seu like, inscreva-se
e ative as notificações.